Bom, pessoal, nós viemos nas últimas aulas discutindo uma ferramenta nova para análise, para a gente utilizar na análise de circuitos de corrente contínua, e essa ferramenta é a transformada de Laplace. Então, nós vimos de início como a gente define a transformada de Laplace, como é que a gente calcula essa transformada, né, o que é que essa transformada significa, e nós vimos, né, nessas aulas, né, construímos aí uma nova ferramenta para a gente utilizar na análise de circuito. Então, a gente viu que a transformada de Laplace, ela permite que a gente associe, né, funções que estão no domínio do tempo, funções num domínio S, né, de uma variável S, que no caso é uma variável de frequência, com unidade de frequência, e aí essas funções em S, né, nessa variável S, associadas às nossas funções no tempo, elas têm uma características interessantes para a gente trabalhar, certo? Na análise de circuitos, e uma das características interessantes que funções nesse domínio têm é que quando a gente tem uma representação de um sistema, né, de um problema, vamos dizer assim, que a gente tenha descrito em termos de equações diferenciais ordinárias no domínio do tempo, né, quando a gente passa a trabalhar com representações da transformada de Laplace, no domínio de Laplace, essas equações, que eram equações diferenciais, agora vão virar equações algébricas, certo? Nesse domínio de Laplace. E aí o fato dessas equações serem equações algébricas, né, elas não vão envolver, essas equações não envolvem na integração e diferenciação de funções no tempo, de funções como você tem no tempo, né, nas equações diferenciais. E aí a solução desse problema, né, no domínio de Laplace, ou seja, determinar quem é essa função que a gente está buscando, né, no domínio de Laplace, vira um problema, dependendo das circunstâncias, vira um problema bem mais fácil do que solucionar no domínio do tempo, né, justamente porque você evita de operar com integrais e derivadas, certo? Então, as últimas duas aulas nós vimos como é que a gente integra, né, essa abordagem da transformada de Laplace na análise de circuitos elétricos. Então, a gente viu como que a gente utiliza essa transformada, né, para caracterizar, né, os elementos de circuito que nós temos, né, as relações entre tensão e corrente nos circuitos, as leis de Kirchhoff, e com essas duas informações nós construímos aí, nós vimos, né, como é que a gente pode reutilizar os métodos que nós aprendemos, né, na primeira parte da disciplina, os métodos de análise de circuitos, para que, junto com a transformada de Laplace, a gente possa analisar circuitos mais complexos que envolvam, né, a presença, que estejam envolvam grandezas, né, elétricas e elementos cujo comportamento tem dependência, grandezas, grandezas elétricas que variam no tempo, né? Então, por exemplo, circuitos que têm indutores e capacitores, né, de complexidade aí arbitrária, a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer análise desses circuitos. Então, hoje a gente vai falar do último passo, né? Então, até a última aula nós vimos como é que a gente pode fazer a análise, né? Transformar um diagrama de circuito que está no domínio do tempo para o domínio de Laplace, né? E fazer a análise naquele diagrama já no domínio de Laplace, né? Aplicando as leis de Kirchhoff e o que a gente sabe de cada elemento ideal de dois terminais. E aí, ao resolver aquele circuito, determinar a grandeza que a gente quer no domínio de Laplace, a gente se depara com o problema agora de voltar, né, do domínio de Laplace e encontrar quais são as funções que correspondem, né, àquela transformada de Laplace no domínio do tempo. Porque, obviamente, nós estamos interessados em analisar o problema ou analisar o circuito ou obter as grandezas que a gente quer obter do circuito no domínio do tempo.
Então, o último passo que falta, né, para a gente meio que fechar esse método de solução, ou esse método de análise de circuitos, é saber como é que a gente faz, num caso geral, né, para sair do domínio de Laplace para o domínio do tempo. E é o que a gente vai abordar na aula de hoje, né, que é o método de expansão em frações parciais, né, que vai nos ajudar a trabalhar com essas transformadas e fazer, né, o caminho inverso, né, de sair do domínio de Laplace para o domínio do tempo, certo? Então, a gente fez essa discussão nas aulas anteriores, das leis de Kirchhoff, né, da análise de circuito no domínio de Laplace, né, a gente fez análise no domínio do tempo e no domínio de Laplace, né, para mostrar como é que a gente faz, né, como é que a gente aborda o problema nos dois domínios, e a gente falou sobre, né, os componentes de circuito, né, como é que você pega um componente de circuito no domínio do tempo, né, caracterizado no domínio do tempo, com as expressões de tensão e corrente no domínio do tempo, e passa esse elemento para o domínio de Laplace, para que a gente possa analisar o diagrama de circuito já diretamente no domínio de Laplace. Então, isso aqui foi o que a gente viu até a última aula, e hoje a gente fala, né, do problema de encontrar a transformada inversa, ou seja, sair do domínio de Laplace para o domínio do tempo, e, como eu falei, né, a ferramenta principal que a gente vai utilizar vai ser o método de expansão em frações parciais de transformadas. Isso aí vai nos permitir determinar, né, quais são as funções do domínio do tempo correspondente a uma dada transformada que a gente obtenha na solução de um problema. Esse assunto está no capítulo 12 do livro texto, certo? Na disciplina. Bom, então, aqui a gente vai se debruçar, né, vai falar sobre o problema de encontrar a transformada inversa de uma dada função, certo? De S, no caso, uma transformada que a gente tem aí no domínio, no domínio de Laplace. Então, uma vez que a gente trabalhou e solucionou o problema no domínio de Laplace, a gente se depara agora com o problema de achar quem é a função no tempo que corresponde à função, a transformada de Laplace que nós encontramos. Então, no caso geral, né, quando a gente estiver trabalhando com os problemas de circuitos com elementos, com os elementos que a gente conhece, né, ao tentar determinar uma dada grandeza, né, no domínio de Laplace, a gente vai se deparar, né, na maioria dos casos, com uma expressão desse tipo aqui. Então, a gente tem uma função que é a razão de dois polinômios, certo? Então, aqui a gente tem essa função f de s, representada por essa fração aqui, né, por essa função racional, em que no numerador a gente tem um polinômio de s, certo? Esse polinômio aqui é de s, e no denominador a gente tem esse polinômio d de s. Então, os dois aqui são polinômios, certo? Na variável s, e esses polinômios podem ser expressos, né, por essas somas aqui, indicadas nessa expressão, e aí esses expoentes aqui, m e n, são constantes, né, de valores reais, né, e n e n são, na verdade, também tem essa característica de serem em inteiros positivos, certo? Quando a gente resolver algum problema, um problema arbitrário no circuito, né, a gente tende, né, em algumas, na maior parte das situações em que a gente está interessado em analisar um dado circuito, a gente obtém expressões desse tipo, né, então esses coeficientes a n e bn são números reais, constantes, e esses expoentes aqui são números inteiros, e aí esse é o tipo de função que a gente tem que a gente vai buscar, vamos dizer assim, a transformada inversa. Então, uma vez determinou uma função desse tipo aqui na solução do problema, a gente vai ter que buscar agora a função do tempo na f de t, que corresponde a f de s, que seria a transformada inversa de f de s, né? Bom, então, para os circuitos que nós estamos analisando aqui, que são circuitos lineares, né, de parâmetros concentrados, e esses parâmetros não variam no tempo, né, então isso quer dizer que resistência, indutância, capacitância, elas estão constantes, certo, ao longo do tempo. Então, não existe nenhum parâmetro que muda, né? A resistência
e a indutância e a capacitância que está ali naquele circuito, ela não está mudando com o passar do tempo, né? Então, quando a gente tem essas situações aqui, né, se a gente quer determinar correntes e tensões ou em algum elemento, essas expressões no domínio de Laplace vão ser sempre funções racionais de S, ou seja, vão ser funções desse tipo aqui. Então, se a gente entende, né, ou aprende como é que a gente transforma isso aqui de volta para o domínio do tempo, ou acha qual é a transformada inversa disso aqui no domínio do tempo, a gente está basicamente abordando todos os casos, né, ou a maioria dos casos que tem importância prática para a gente, né, tem, vamos dizer assim, os casos em que realmente a gente vai se deparar quando estiver trabalhando com circuito, os tipos de circuito que a gente está vendo e viu aqui nessa disciplina. Bom, então o problema que a gente tem em mãos é encontrar essa função f de t, né, dado que eu conheço essa função f de s no domínio de Laplace, essa função f de t a gente chama de transformada inversa, né, e indica por essa notação aqui, né, a notação aqui do L caligráfico da transformada de Laplace, com menos 1 aqui, indica a transformada inversa, ou seja, a função no tempo que está associada a f de s. E aí, no caso geral, nós temos essa função racional aqui, certo? E essa função racional aqui é a função que a gente vai utilizar, vamos dizer assim, que é o que a gente tem em mãos para encontrar f de t. Bom, então, a solução mais, vamos dizer assim, uma das soluções, na verdade, né, mas o método aí que é mais comum para você achar essa função f de t é fazer a expansão em frações parciais de f de s, e aí, para cada termo dessa expansão, a gente encontra uma transformada inversa. Essa transformada inversa geralmente é uma função conhecida, certo? Então, vamos dizer assim, é uma transformada que está tabelada. Então, ou você individualmente pode fazer o cálculo daquela transformada, mas geralmente você já tem, né, o conhecimento que aquela transformada é uma transformada, cada fração, né, parcial vai ter uma transformada simples, e aí a gente pode obter diretamente de uma tabela de transformadas, por exemplo. Então, no final das contas, o que a gente vai ter que fazer, uma vez que a gente tem uma função desse tipo aqui, a gente vai ter que fazer uma expansão dela em frações parciais para poder determinar as transformadas inversas. Então, antes da gente discutir o método propriamente dito, a gente vai ter que ver algumas observações, certo? Então, essa função f de s, né, determinada por essa função racional, ela tem algumas características. Então, a primeira aqui diz respeito, né, ao grau dos polinômios aqui no numerador e no denominador, né? Então, uma vez que você tem essa razão aqui, ela pode ser uma função racional própria ou imprópria, né? Ela vai ser própria se esse coeficiente do denominador for maior do que o coeficiente que esse coeficiente máximo aqui do numerador, sabe? Se n for maior que n, então a gente diz que ela é própria, e ela vai ser imprópria se acontecer o caso contrário, né? Se você tiver m menor ou igual a n, então é o que a gente chama de fração imprópria. Então, para você fazer a expansão em frações parciais, né, o método que a gente vai ver hoje, esse método é apenas aplicável, né, aos casos em que você tem essa razão aqui como sendo uma função racional própria, certo? Ou seja, você tem que ter m maior que n, certo? Para você aplicar esse método e poder expandir a expressão em frações parciais. Se isso aqui não acontecer, né, você vai ter que fazer uma divisão de polinômios, certo? Então, se você tiver n maior ou igual a m, o que acontece é que você vai poder pegar essa fração todinha aqui e simplificar em dois termos. Um termo que vai ser um polinômio somado com uma fração, uma função racional própria, certo? Então, você vai ter um termo que vai ser um polinômio em S, somado com uma fração parcial com a função racional própria.
e aí você vai poder aplicar, né, o método da função racional, o método da expansão em frações parciais a essa função racional própria que vai resultar da divisão do polinômio aqui do numerador pelo denominador. Mas no caso geral, né, e para os casos que a gente vai estar interessado e os casos que vão aparecer aí na análise de circuitos, né, na maioria das vezes a gente vai obter uma função racional própria, certo? Se a gente obter alguma função racional imprópria, a gente vai ter que ter o trabalho ainda de fazer essa divisão aqui e encontrar esses dois termos, né, mas isso assim, dentro do circuito que a gente analisa aqui, isso vai ser uma exceção. Bom, então, como é que a gente faz essa expansão em frações parciais, né? Então, uma vez que você tem a sua função f de s definida como sendo uma função racional, né, com o numerador n de s e o denominador d de s, o primeiro passo para você fazer uma expansão em frações parciais é determinar as raízes do denominador, d de s, certo? Então, d de s é um polinômio de uma certa ordem, e aí você vai ter que determinar as raízes desse polinômio. Então, aqui no caso, temos aqui um exemplo, né? Então, nesse exemplo aqui, f de s é dada por essa razão aqui, então n de s é esse polinômio aqui, né? 6 mais s, e o denominador d de s é esse polinômio aqui, né? S multiplicado por s mais 3, s mais 1 ao quadrado, certo? Então, as raízes, o primeiro passo do método é determinar as raízes de d de s, ou seja, as raízes desse polinômio aqui. Então, se a gente for fazer isso aí, né? Bom, claramente as raízes desse polinômio aqui vão ser zero, né? Porque se eu substituir s igual a zero, isso aqui vai dar zero. Menos 3, por conta desse termo aqui, s mais 3. E menos 1, né? No caso, tem duas raízes iguais, e duas raízes idênticas aqui, a menos 1, né? Então, esse polinômio aqui no denominador é um polinômio de grau 4, ou seja, ele vai ter 4 raízes, e tem duas raízes distintas e uma raiz com multiplicidade 2, né? Então, a gente chama essas raízes aqui, né, que aparecem apenas uma vez, como de raízes simples, e essas raízes que aparecem repetidas, né, são raízes de multiplicidade n. No caso aqui, o 2, porque elas vão aparecer duas vezes, mas você poderia ter o que s mais 1 elevado a um número qualquer, certo? E aí você teria multiplicidade n, você teria n raízes que vão aparecer nesse polinômio aí. Então, essa multiplicidade aqui vai depender do expoente que está aqui. Bom, então, primeiro passo, uma vez que você determinou essas raízes, né, do denominador, o segundo passo para você fazer a expansão em frações parciais é você expressar essa função, f de s, como sendo a soma, né, de frações parciais, né? Como é que a gente faz isso? Bom, uma vez que a gente determinou essas raízes aqui, o que a gente vai fazer é reescrever essa expressão que está aqui, como sendo, né, idêntica. Veja que aqui a gente tem um símbolo de identidade. Então, o que a gente está dizendo é que essa expressão aqui do lado esquerdo, essa função do lado esquerdo, ela é idêntica à função que está aqui do lado direito. Só que a função que está do lado direito, ela está expressa como sendo a soma do que a gente chama de frações parciais, certo? E essas frações parciais são assim, escritas, né, em função dos zeros aqui desse denominador. Então, para cada termo aqui que aparece nesse denominador, a gente tem um termo aqui que aparece na soma, né, das frações parciais. E cada raiz aqui desse denominador vai gerar um termo, certo? Do lado direito aqui, na soma das frações parciais. Bom, por que a gente quer expressar essa função aqui, dessa maneira aqui que está do lado direito? Bom, a gente quer fazer isso porque, né, as transformadas inversas desses termos individualmente aqui, de cada parcela dessa soma aqui, elas são fáceis de determinar, porque essas expressões, né, elas, inclusive se vocês pegarem a tabela de transformadas que a gente viu
das funções mais importantes que a gente tem na análise de circuitos, todas essas funções aqui estão lá. E a gente sabe, né? A gente sabe, por exemplo, que isso aqui corresponde a um degrau no domínio do tempo, a gente sabe que isso aqui é uma exponencial que decai, né? Com esse fator de amortecimento aqui, né? Com menos 3, e assim sucessivamente, né? Então, cada termo individual disso aqui, para cada um deles é fácil determinar a transformada inversa. Então, por isso que é conveniente que a gente escreva essa função racional aqui dessa maneira aqui, né, como a soma de frações parciais. Veja que esse sinal aqui é um sinal de identidade, certo? Identidade significa dizer que, né, que tudo que está aqui do lado esquerdo vai ser igual ao que está aqui do lado direito para todos os valores de S, certo? Então, dizer que um lado é idêntico ao outro significa que dizer que essas expressões são válidas, certo? Para todos os valores de S. Bom, então, uma vez que eu determinei as raízes, né? Uma vez que eu fiz essa expansão aqui, em termos dessas frações parciais, o que é que a gente pode, fazer, né? A gente pode, se a gente quiser descobrir qual é a transformada inversa desse termo, dessa função do lado esquerdo, né? Ou seja, se eu quiser calcular a transformada inversa, quem é a função do tempo que corresponde a essa transformada, eu posso, uma vez que essas duas expressões são idênticas, né? Eu posso usar esse conhecimento que eu sei dessa identidade e posso usar também a propriedade de linearidade, né? A propriedade de linearidade da transformada de Laplace tanto vale para a transformada direta como vale para a transformada inversa, certo? Então, a transformada da soma, né? A transformada disso aqui tudo vai ser a soma das transformadas. Então, essa propriedade foi utilizada aqui. E aí, bom, fora essas constantes aqui, que eu ainda não sei quem são, mas o fato delas serem constantes, né? De K1, K2, etc., serem constantes aí, eu posso usar isso aqui, né? Para retirar essas constantes, né, de dentro da transformada. Então, também aqui a propriedade de linearidade da transformada se aplica, né? E aí eu vou ficar, né, com essa expressão aqui, certo? Ou seja, a transformada inversa dessa expressão aqui completa, né, dessa expressão aqui que é complicada, ela se decompõe como a soma de transformadas de cada um desses termos aí individualmente, certo? E aí, bom, eu sei que se eu fizer a transformada do degrau unitário, né, eu chego com 1 sobre S, então, obviamente, a transformada inversa, né, disso aqui vai ser o de T. Eu sei, né, que se eu fizer a transformada dessa exponencial aqui, multiplicada por U de T, veja que essa exponencial aqui está multiplicada por U de T, simplesmente para dizer que essa função aí, vamos dizer assim, ela é válida, né, para T maior ou igual a zero. Esse U de T aqui não seria nem necessário colocar, porque, por definição, a transformada de Laplace já é uma integral de zero até, ou a integral de Laplace que a gente está utilizando aqui, que é unilateral, ela é uma integral que vale zero a infinito. Então, de qualquer forma, estando o U de T aqui presente ou não, essa transformada aqui corresponderia a essa exponencial aqui, porque, de qualquer forma, o intervalo que a gente não está preocupado com quanto é que vale essa exponencial aqui para T menor que zero, né? Porque a transformada só vale a partir de zero, mas essa multiplicação por U de T aqui, pelo degrau unitário, aqui não, quer dizer, ela está aqui só para simplificar um pouco, ou deixar explícito, né, que essa função aqui, ela é considerada de zero até finito, né, como é o caso que a gente viu, que a gente vem vendo nessa disciplina. Bom, então, se eu faço a transformada disso aqui, né, eu vou obter isso aqui, ou seja, a transformada inversa de 1 sobre S mais 3 vai me dar esse exponencial aqui, com esse fator de amortecimento. E assim sucessivamente, né, se eu for observando as expressões que eu tenho individualmente em cada fração parcial, eu consigo associar facilmente, né, uma transformada de Laplace, ou uma função no domínio do tempo a essa transformada de Laplace.
Bom, então, feito isso, né, individualmente para cada termo, aí eu consigo, né, agora saber, né, qual é a forma da transformada que essa função aqui racional tem, né? Essa forma vai ser, né, uma combinação linear dessas funções aqui no tempo, e o único problema que me resta é, né, definir quem são essas constantes aqui, K1, K2, K3, K4, que isso aqui a gente ainda não sabe. Mas veja que, ao decompor essa expressão complicada aqui, essa função racional complicada em termos de frações parciais, eu agora consigo associar facilmente funções no domínio do tempo a cada termo das frações parciais, e aí o problema de determinar essa transformada inversa aqui fica mais simples, porque eu agora, né, reduzo o meu problema a encontrar esses coeficientes aqui, né, uma vez que eu sei cada termo individual, qual é a função, para cada termo individual aqui das frações parciais, qual é a função no tempo que corresponde àquela transformada. Ok? Então, eu acho que isso aqui não é tão longe do que vocês viram aí na disciplina, acho que na disciplina de cálculo 1, que vocês trabalham com transformada, com expansão em frações parciais também, né? E aqui a lógica é a mesma, certo? Bom, para que a gente resolva o problema, né, finalmente que a gente encontra quem é essa função no tempo que corresponde à transformada inversa dessa expressão racional aqui, o último passo é determinar quem são essas constantes aí, né, K1, K2 e Kn, que né, na verdade é o problema principal desse método de expansão em frações parciais. Bom, então para determinar quem são essas constantes, a gente vai observar novamente, né, as raízes desse denominador ds, certo? Da função racional que a gente tem em mãos. Então, esse denominador, uma vez determinadas essas raízes, para cada situação, né, vão depender aí do tipo de raízes que a gente tem nesse denominador, a gente vai ter um método para encontrar essas constantes, K1, K2, etc., da expansão em frações parciais, né? Então, o método, a situação mais comum, vamos dizer assim, assim, a aplicação mais simples desse método é quando você tem raízes reais e distintas, né, nesse denominador. Então, esse exemplo aqui, né, dessa função que a gente tem aí na tela, se a gente observar o denominador, né, as raízes desse denominador vão ser 0, né, -8 e -6. Então, a gente tem três raízes, essas raízes são reais, né, e são distintas, né, todas as três são diferentes, a gente não tem nenhuma raiz com multiplicidade maior que 1. Então, nesse caso aqui, vamos dizer assim, é o caso canônico, né, desse método de expansão em frações parciais. Então, agora eu vou, sabendo dessas raízes aqui, né, eu vou expandir essa função em termos de frações parciais, e aí vai, vai me sobrar o problema, né, de encontrar quem são esses coeficientes aqui, K1, K2 e K3, para que eu obtenha essa identidade aqui. Bom, então veja que para essa raiz no zero, eu coloquei uma fração aqui com S, né? Que representa, que está associada a essa raiz aqui, S1. Para a raiz S2, eu coloquei essa fração parcial aqui, S mais 8, né? E esse coeficiente K2 aqui associado. E para essa última raiz aqui, menos 6, eu coloquei essa fração aqui, S mais 6, que tem esse coeficiente K3 associado. Bom, agora eu tenho que achar os valores de K1, K2 e K3 de forma que isso aqui seja uma identidade, né? Ou seja, de forma que essas duas funções aqui do lado direito do lado esquerdo sejam exatamente idênticas, ou seja, que elas valham sempre a mesma coisa para todos os valores de S. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu ver se agora eu tenho que... Bom, então como é que a gente faz isso? Aqui a gente vai ver o primeiro caso, né? Que é como é que a gente faz para encontrar esses valores dessas constantes quando a gente tem raízes todas reais e todas distintas, né? Então, o procedimento, né, para você fazer isso
é simples, né? Um algoritmo simples. Então, a gente tem que, para encontrar o valor de Km, a gente tem que multiplicar, né, ambos os lados dessa expressão aqui por S, né, menos Sm, e depois fazer S na expressão que a gente obtiver, né, do lado esquerdo, fazer S igual a Sm, e aí, ao fazer isso aqui, a gente vai determinar o coeficiente Km, certo? E a gente vai ter que fazer isso para todas as raízes de ds, né? Todas as raízes distintas que a gente obteve. Então, vamos ver como é que a gente faz. Deixa eu só ver aqui se eu tinha colocado. Não, então, vamos ver como a gente faz aí para esse exemplo. Vamos tomar esse primeiro exemplo para calcular e ver como é que a gente faz para determinar esses coeficientes aí de forma que essa expressão seja idêntica. Bom, então, o método me diz o seguinte, né? Se eu quero determinar a constante, né? Km, então, veja que aqui eu tenho K1, K2 e K3 que eu quero determinar. Eu preciso multiplicar os dois lados dessa equação, né? Eu vou multiplicar por S menos Sm, né? Onde Sm é a raiz associada à fração parcial. Então, imagine que eu tenho, eu queria determinar aqui K1, certo? Então, eu sei que S1 aqui é zero, né? Então, eu tenho que multiplicar os dois lados da equação por S menos zero, ou seja, por S, né? E depois fazer do lado esquerdo, né? S igual a S1, que no caso aqui é S igual a zero, né? Então, vamos ver como é que a gente aplica esse método para esse exemplo aqui. Então, vamos fazer primeiro para K1. Quem vai ser K1 aqui? Bom, K1 tem essa raiz S1, que é igual a zero, né, associada. Veja que aqui S menos zero dá S, né, então S1 é S é igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer para determinar K1, né, é fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados da equação por S, né, vamos colocar aqui, acho que dá até para escrever. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, talvez fique mais fácil. Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, certo? Não do lado esquerdo, eu vou multiplicar isso aqui por S, certo? E do lado direito eu também vou multiplicar por S. Então, se eu multiplicar por S aqui todos esses termos, eu vou ficar com S aqui e S aqui, certo? Então, multipliquei três termos do lado direito por S e o lado esquerdo está multiplicado por S também. Quando eu multiplicar esse lado esquerdo por S, né, eu vou eliminar esse S que está aqui no denominador, né? E aqui do lado direito, esse S também vai ser eliminado aqui nesse termo que tem o K1 aí em evidência. Então, se a gente reescreve essa expressão aqui após fazer essa multiplicação por S, né, a gente vai ficar com o seguinte, então vai ficar 96, deixa eu só colocar o S minúsculo, senão vai confundir com o 5. 96, S mais 5, né? Isso aqui sobrou. Aqui vai ficar S mais 12. Veja que o S aqui de baixo foi embora, né? Então, aqui a gente vai ficar com S mais 8 e aqui S mais 6. Bom, do lado direito sobrou K1, né? Porque o S cancelou aqui com S de K1. Somado aqui com K2, S dividido por S mais 8, né?
E o último fator aqui, K3 vezes S, sobre S mais 6. Então, veja que aqui, né, ao fazer esse produto, do lado esquerdo e do lado direito, por S, o que é que aconteceu? Eu obtive uma expressão em que esse K1 aqui do lado direito ficou isolado, certo? Então, tem o K1, alguns termos a mais aqui, e outros, isso aqui idêntico, né? Que faltou o sinal da identidade, idêntico à expressão que está do lado esquerdo. Bom, depois que a gente faz essa multiplicação, né? Depois que a gente multiplica lado direito e lado esquerdo por S menos SM, a gente tem que fazer, né, S igual a raiz, né? E aí, se a gente fizer S igual a raiz, no caso aqui a gente tem que fazer S igual a zero, né? Dos dois lados. Se a gente fizer S igual a zero, a gente vai ficar com 96 vezes 0 mais 5, né, que vai dar 5, multiplicado por 0 mais 12, que vai dar 12. Embaixo a gente vai ficar com 8 vezes 6, né, porque S igual, vai ser igual a zero nos dois casos. Isso aqui vai ter que ser idêntico a K1. Bom, nesse segundo termo aqui, eu fico com K2 vezes zero, né, dividido por 8, mais K3 vezes zero, dividido por 6. Certo? Então, veja que esses dois termos aqui, né, ao fazer essa substituição pela raiz, né, de S pelo valor dela, a gente elimina esse termo aqui, zero, isso aqui vai para zero, né, e aí eu vou ficar com K1 igual ao valor que está aqui desse lado aqui, né, então, não sei quanto é que dá isso aí, se vocês fizerem as contas, mas vai dar, bom, vamos ver aqui, se eu dividir isso aqui por 6, vai ficar 2 aqui, né, então, 2 aqui vai ficar 4. Então, 96 dividido por 4 vezes 5. Alguém falou aí, dá 120, né? Então, aqui, 120, certo? Então, primeiro valor, né, que a gente tinha que determinar aí, K1, deu 120. Pelo método, né, que a gente aplica quando você tem essas raízes reais e distintas. Vamos determinar K2 agora. Então, K2, quem será K2? Bom, como é que a gente faz para determinar K2? A gente aplica o mesmo procedimento, certo? Então, vamos novamente. K2 é o coeficiente associado a essa raiz aqui, né? Menos 8, é esse termo aqui, S mais 8. Então, o que a gente faz? A gente faz primeiro multiplicar do lado direito e do lado esquerdo por esse termo aqui, né? S menos a raiz, que é menos 8. Então, a gente vai ficar o seguinte, a gente vai ficar com 96, S mais 5, S mais 12. Deixa eu só colocar, já estou colocando de novo S maiúsculo. Vou colocar S minúsculo. S mais 5, S mais 12, multiplicado por S mais 8, certo? Isso aqui do lado esquerdo. No denominador, a gente tem S mais 8 e tem S mais 6. Então, essa é a expressão que a gente obtém aí do lado esquerdo. Do lado direito, a gente vai ficar com o seguinte, K1 vezes S mais 8, né? Isso aqui dividido por S. K2, bom, já vou colocar aqui S mais 8, com S mais 8 vai embora, né? Então vai ficar K2 isolado aí, mais o valor de K3 multiplicado por S mais 8 e dividido por
S mais 6. Então, novamente, a gente obtém o coeficiente que a gente quer determinar isolado aqui, né, do lado direito. E aí, veja que do lado esquerdo, o S mais 8 que está aqui, ele vai cancelar, certo? Com o S mais 8 que está no numerador. E aí, bom, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Bom, vamos fazer logo direto aqui, né? Substituir o valor de S por S2, que é igual a menos 8. Então, vamos substituir menos 8, né? Do lado esquerdo e do lado direito aqui, e ver o que, é que a gente obtém, né? Então, vai ficar 96, menos 8 mais 5 vai dar menos 3, certo? Menos 8 mais 2 aqui vai dar 4, né? E embaixo a gente vai ficar com menos 8 mais 6, que vai dar menos 2. Então, pegando o lado esquerdo aqui e substituindo S igual a S2, né, que é menos 8, a gente obtém essa expressão aí. Isso aqui tem que ser igual. Bom, se eu substituir S igual a menos 8 aqui, esse termo aqui vai para zero, né? Então, esse primeiro termo vai embora. E esse último termo aqui também vai embora, né? Então, se S for igual a menos 8, isso aqui vai dar zero, isso aqui também vai embora. Então, do outro lado vai ficar só K2. Bom, então, nesse caso aí, eu posso obter o valor de K2. Na verdade, já obtive o valor de K2, né? 96 vezes menos 3 vezes 4 dividido por 2. Quanto dá isso aí, pessoal? Caso aí vai dar 6 vezes 96. Alguém falou aí, faltou um termo. Sim, desculpa, realmente faltou colocar aqui o termo S aqui embaixo, né? Então aqui ainda tem um S, e aqui no caso vai dar menos 8. Desculpa, faltou o termo em S, né? Que foi, eu só tinha colocado S mais 8 e S mais 6. Então aqui vai dar menos 8 multiplicado por menos 2, né? Porque eu tenho menos 2 além do 100, então aqui vai dar, embaixo vai dar positivo, então vai dar um número negativo aqui. Então vai dar menos 72. Exatamente. O menos 72 é o valor de K2. Falta agora só determinar o valor de K3 e aí a gente encontrou quem é a expansão e inflações parciais dessa função. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para achar K3. E K3 a gente vai achar da mesma maneira, né? Multiplicando lado direito e lado esquerdo. Então, bom, quem seria K3? Primeiramente, a gente vai multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por esse denominador aqui, né? S mais 6. Então, a gente vai ficar com... Já vou colocando aqui direto, né? 96, S mais 5, S mais 12. Aqui a gente vai ficar com S, que multiplica S mais 8, certo? Porque o S mais 6, quando eu multipliquei do lado esquerdo, cancelou aqui, né? Isso aqui vai ser K1S mais 6, dividido por S, mais K2S mais 6, dividido por S mais 8. E aqui, por último, né, S mais 6 com S mais 6 vai embora, fica K3 isolado. Novamente, né, se eu fizer S igual agora a menos 6, né, que é a raiz associada a esse termo aqui, eu vou obter o valor de K3, né? Então, se a gente faz S igual a menos 6, isso aqui vai ficar menos 1, né?
multiplicado por 6. Aqui a gente vai ficar com menos 6 vezes menos 6, ou seja, mais 2, né? Vezes 2. Isso aqui igual a K3, né? Porque se eu substituir menos 6 aqui nessa expressão, isso aqui vai para zero. Então, K2 vai embora e K1 também vai embora, pela mesma razão. Então, isso aqui vai ser igual a K3. Significa dizer que K3 é igual a... então, 6 por 6 vai embora, vai dar 96 dividido por... vai dar 48. Isso aqui dá 48. Certo? Bom, então, no final das contas, né, agora a gente pode escrever essa expressão aí como sendo, né, a gente tem a seguinte, a gente determinou, né, a seguinte identidade, a gente determinou que essa expressão 96 S mais 5, S mais 12, se eu divido isso aqui por S mais 8 e S mais 6, isso aqui é idêntico, né? Bom, K1 a gente achou 120 sobre S, K2 é um negativo, né? Então, deixa eu colocar aqui a dieta negativa. Menos 72 sobre S mais 8. E o último termo, K3 mais 48 dividido por S mais 6, certo? Então, veja que aqui, né, o sinal de identidade diz que essa função aqui do lado esquerdo, essa função racional, é idêntica a essa função aqui para todo valor de S, o valor do lado direito. Bom, agora com essa expansão, né, em frações parciais, a gente poderia encontrar quem é a transformada inversa dessa função aqui. Então, vamos só colocar. Então, imagine que agora, né, bom, vou chamar, para simplificar, né, vou chamar essa função aqui de f de s, né, então f de s é essa função racional aí. Então, se eu quiser determinar f de t, que é a transformada de Laplace inversa dessa função f de s. Bom, como é que eu faço? Bom, eu sei que f de s ela pode ser expressa em frações parciais dessa maneira aqui, né? Ou seja, a minha função f de t, ela vai ser o seguinte. Então, 120 vezes a transformada inversa de 1 sobre s, que a gente sabe que vai ser a função de grau unitário, menos 72 a transformada inversa de 1 sobre s mais 8, que vai ser uma exponencial decrescente, né? E aqui também o último termo, mais 48 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 6. Então, cada termo desse aí, a gente conhece bem a transformada, né? Então, vamos só colocar como é que fica no final. Então, bom, 120, a transformada de 1 sobre S vai dar a função integral unitária, né? Tá aqui. Menos 72, vou colocar a função integral unitária só para enfatizar que essa função aqui é válida de zero até infinito, né? Então, U de t, como é o caso para todas as funções que vão ter transformada de Laplace, né? U de t vezes exponencial de menos 8t, certo? É a função do tempo que me dá essa transformada aqui, e o último termo aqui, né? Mais 48 exponencial de menos 6
T, isso aqui também multiplicado por T. Então, está aqui a minha função, né? A função que me corresponde no domínio do tempo a essa transformada, essa função racional f de s aí, certo? Então, veja que para determinar f de t, eu tive que fazer essa expansão de frações parciais, determinar esses coeficientes aqui, e aí fazer esse trabalho aqui de identificar qual é a transformada inversa de cada termo individual. Então, e veja que o método para determinar esses coeficientes aqui, quando você tem todas as raízes reais e distintas, é trivial, né? Então, você multiplica dois lados da equação pelo termo que abaixo, né, vamos dizer assim, pelo fator aqui abaixo do coeficiente que você quer determinar, e faz, no segundo momento, você faz S igual ao valor da raiz, né, associado àquele termo, e aí você vai obter sempre o coeficiente que você quer determinar isolado do lado direito, e uma expressão numérica do lado esquerdo, né, que vai dar um número, e esse número vai ser, obviamente, idêntico, vai ter que ser o valor do coeficiente que você está buscando. Então, esse método de raízes, quando você tem raízes reais repetidas, é o método canônico, certo? Padrão para expansão de frações parciais. Alguém tem alguma dúvida do que a gente fez aqui? Alguma pergunta? Então, veja que aqui eu tô, assim, o método de frações parciais é simplesmente para você reescrever uma expressão matemática, né, de uma maneira que reescrever de uma forma diferente, certo? A mesma função, só que essa forma diferente nos permite analisar individualmente, né, cada termo aqui, e encontrar uma transformada inversa para cada termo de maneira mais simples do que seria encontrar, né, a transformada diretamente observando a função como ela está escrita, na função racional completa. E basicamente essa é a filosofia, né, de utilizar frações parciais para determinar a transformada inversa da transformada de Laplace. E por que a gente quer isso? Bom, porque a gente, como a gente discutiu, ao trabalhar no domínio de Laplace, nós vamos sempre determinar funções de S, né? Mas na prática nós não queremos, assim, nós queremos nós queremos trabalhar no domínio do tempo, né? Nós queremos informações ou queremos valores de tensão ou valores de corrente que estão no domínio do tempo e não no domínio da frequência, né? E não são transformados. Então a gente está interessado, né? O interesse prático da gente é em determinar a função no tempo. Então por isso que a gente tem que achar uma maneira de trafegar, né? Do domínio do Laplace para o domínio do tempo e esse método de frações parciais vem exatamente para suprir isso. Ok. Bom, então esse foi o caso, né? Esse é o método que a gente utiliza para raízes reais e distintas, mas a gente pode ter também, né, no denominador, a gente pode encontrar polinômios que têm raízes complexas, né? Então a gente vai ver como a gente aborda esse caso aí. Vamos dar 5 minutinhos aí de pausa, né? E assim, 11h10 a gente volta e retorna, e aí vê o caso, como é que a gente lida quando a gente tiver raízes complexos no denominador, para fazer a expansão em frações parciais.
Bom, pessoal, vamos voltar e dar continuidade na nossa aula. Bom, então, nós vimos o primeiro caso, né, que é o caso mais comum, né, e mais simples de fazer expansão em frações parciais, que é o caso das raízes reais, certo? E distintas. Então, se tiver todas as raízes reais e distintas no denominador aqui de S, o que acontece é que você tem aqui esse método, né, de fazer a multiplicação do lado esquerdo e do lado direito da expressão pelo fator abaixo, né, do coeficiente que você quer determinar e fazer o valor de S igual ao valor da raiz, cujo coeficiente você quer determinar na expansão de frações parciais, e aí isso aí já vai lhe dar diretamente esses valores. Né? Então, é apenas um esforço de substituição, né, para que você calcule esses valores. Bom, um outro caso aqui que pode aparecer, né, no caso de raízes de polinômio, né, que o polinômio que você tem, ele tem raízes que são complexas, certo? Então, você pode, porventura, encontrar uma função racional que tenha raízes complexas, né? Então, quando um polinômio tem raízes complexas, já vai aparecer, né, duas coisas interessantes, né? Então, se você tiver uma raiz complexas, né, uma raiz complexa, raízes complexas em polinômios sempre vêm aos pares, né? Então, se você tem um número complexo como sendo a raiz de um dado polinômio, o conjugado dele, o conjugado desse número complexo, também vai ser raiz desse polinômio. Então, isso é uma coisa, é uma propriedade interessante, certo? Então, veja que nesse caso aqui, dessa função que vocês têm aí na tela, no denominador aqui, a gente tem esse termo aqui, S mais 6, certo? Ou seja, uma das raízes essa raiz S1 é a raiz menos 6. E esse segundo termo aqui, S ao quadrado mais 6S mais 25, tem duas raízes complexas, conjugadas, certo? Então, a primeira raiz, essa raiz S2 aqui, então menos 3 mais 4J, né? E a segunda raiz tem que ser a raiz conjugada, tem que ser o conjugado de S2, ou seja, tem que ser menos 3 menos 4J. Então, nesse caso aí, nós temos duas raízes complexas, mas se você observar, né, essas três raízes aí são três números diferentes, né? Então não tem nenhuma raiz com multiplicidade maior do que um. Você ainda está no caso que você tem três raízes distintas. Bom, como é que a gente faz a expansão em frações parciais dessa expressão aqui? Da mesma maneira que a gente viu para o caso anterior, certo? Então, se as raízes forem distintas, mesmo que elas forem complexas, o que a gente vai fazer é fazer essa expansão, né? Dessa maneira, então, vão ter tantos termos quantos forem as raízes aqui do lado direito, né? E para cada termo, né? Para cada termo aqui da raiz do denominador, você vai ter uma constante que você vai ter que determinar, né? Para você obter essa igualdade aqui, as expressões, nas expressões do lado esquerdo e do lado direito da expansão. Então, veja que aqui, né? Raiz S2, ela está aqui como número complexo, né? Então, S menos S2 vai dar menos S2 dá 3 menos J4, então está aqui associado a esse coeficiente aqui, K2, e a segunda raiz complexa, né, que é o conjugado de S2, S3 está aqui, então veja que S menos S3, então menos 3 dá 3, e menos 4 dá 4, né? Então a gente tem essa expressão aqui agora que a gente tem que trabalhar. Bom, então como é que a gente faz se a gente tiver que obter esses coeficientes aí, e tiver raízes complexas, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que aplicar, né, o mesmo procedimento que a gente viu por causa de raízes reais e distintas. Então, nesse aspecto, nada vai mudar, certo? Então, vamos ver aqui para esse caso, desculpa, vamos ver aqui para
esse caso aqui, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos pegar essa expressão que a gente tem aqui e ver como é que a gente faz para determinar K1, K2 e K3 aí. Sabendo que, na verdade, a gente tem que aplicar o mesmo procedimento de antes, né? Bom, deixa eu só ver aqui. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, vamos achar aqui o valor de K1, quem vai ser K1, dado que a gente tem essa identidade aí. Bom, vou fazer a mesma coisa de sempre, né, vou multiplicar do lado direito e do lado esquerdo pelo fator que está abaixo aí de K1, no caso S mais 6, né, então a gente vai ficar, né, eu já vou colocar tudo simplificado aqui, vou ficar com 100 S mais 3, né? Então, S mais 6, multiplicando, vai cancelar com S mais 6 aqui embaixo, e aí vai ficar S ao quadrado mais 6S mais 25 nesse, nesse denominador. Bom, K1 vai ficar isolado aqui, né? A gente já sabe disso, e os outros termos aqui vão ficar multiplicados por S mais 6. Mais K3. Ok? Bom, então, novamente a gente vai fazer S igual ao valor da raiz, né? Então, vamos fazer aqui S igual a menos 6, dos dois lados da igualdade, né? Então, quando a gente fizer S igual a menos 6, esse termo aqui vai para zero, e esse termo aqui também vai para zero, então, ou seja, K2 e K3, esses termos aqui vão desaparecer do lado esquerdo, vai ficar só o valor de K1 isolado, então a gente vai ficar com K1, né, igual a, então, do lado esquerdo ficaria 100 vezes menos 6 mais 3 vai dar menos 3, certo? E aqui a gente vai ficar com menos 6 ao quadrado vai dar 36, né? Então, aqui a gente vai ficar com menos 6 vezes 6 vai dar 36 também, né? Mais 25. Então, no final das contas, K1 vai ser, né? 36 com 36 vai embora. 100 dividido por 25 dá 4. Então, 4 vezes 3 vai dar menos 12. Então, correto aí, confiram as contas para ver se não tem nada faltando. Então, primeiro valor de K, do coeficientes que a gente precisa determinar, K1 a gente determinou aqui. Ok, então vamos agora para o segundo caso, né? Vamos para o caso do coeficiente aqui associado a essa raiz complexa, né? Então, veja que se a gente fizer o produto, né, dos dois lados dessa expressão aqui, né, para determinar quem seria K2, então a gente vai ficar com 100, que multiplica S mais 3, esse aqui eu vou fazer com mais calma, né? Então, veja que vai continuar aqui embaixo S mais 6, né? Então, esse termo aqui continua. E aí eu vou tirar, veja que o produto dessas duas raízes aqui, né, me dá esse termo aqui. Se eu fizer o produto de S mais 3 menos J4 por S mais 3 mais J4, eu fico com isso aqui, né? S ao quadrado mais 6S mais 25. Então, se eu multiplicar em cima por S mais 3 menos J4, né, eu posso eliminar esse fator desse polinômio aqui, de segundo grau, e vai me sobrar só esse fator aqui do
restante, né, esse fator aqui de S mais 3 mais J4. Então, no final das contas, ao fazer esse produto aí, vocês vão ver que isso aqui vai dar mais 3 mais J4, certo? Então, isso aqui fica do lado esquerdo. Deixa eu só colocar tudo aqui para ficar mais claro, acho. Veja que eu estou multiplicando por S mais 3 menos J4. E aqui também eu estou multiplicando S mais 3 menos J4. Isso aqui vai ser idêntico a K1 e aqui vai ficar S mais 6 mais K2, certo? E aqui mais K3, também multiplicado por S mais 3 menos J4 dividido por S mais 3 menos mais J4, né? Mais J4. Bom, então, também fui aqui a expressão, mas veja o que aconteceu, né? O que é que foi que eu fiz aqui, né, com esse fator, né, esse polinômio de segundo grau? Eu apenas expandi, né, em termos do produto, né, de raízes, de primeiro grau, né? Então, veja que, sabendo que essas raízes aqui são as raízes desse polinômio, né, eu posso expandir esse polinômio como produto desses dois fatores aqui, né? Aí veja que para determinar K2, agora eu tenho que multiplicar do lado esquerdo e do lado direito por essa expressão aqui, certo? Ao fazer essa multiplicação, então esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui, de baixo, certo? E aí vai sobrar apenas esse termo aqui, S mais 3 mais J4. É um pouquinho mais difícil de ver isso aí, né? Você precisa fazer a decomposição desse fator aqui, mas isso aí é o que a gente obtém. Bom, então, agora eu vou fazer S igual ao valor da raiz, né? O valor da raiz aqui é menos 3 mais J4, né? A raiz desse termo aqui abaixo de K2. Fazendo isso aqui, né, como sendo o valor de S, o que é que eu obtenho? Eu vou obter aqui do lado direito 100, que multiplica menos 3 mais J4, somado com 3, né? Isso aqui dividido por menos 3 mais J4 somado com 6, que é o primeiro termo, e, novamente, né, menos 3 mais J4 somado com 3 mais J4, né, que é o último termo aqui. Isso aqui igual a, bom, novamente, quando eu fizer S igual a menos 3 mais J4, né, esse termo aqui vai embora, veja, K1 vai desaparecer, e esse termo aqui também vai embora. Então, vai ficar só K2 do lado direito, como é o esperado, né? Então, aqui a gente fica com K2 igual a essa conta aí. Bom, veja que agora é apenas uma conta que envolve números complexos, né? Então, aqui a gente fica com 100 vezes, né? J4 dividido por mais 3 mais J4 multiplicado por J vezes 8, né? Isso aqui igual a K2. Eu não sei quanto é que vai dar em número complexo. Isso aqui vai dar... Bom, J com J aqui vai embora, né? 4 aqui vai ficar 2 aqui. Então, vai ficar... K2 vai ser 50 dividido por 3
mais J4. Dá até para simplificar, colocar fazer uma simplificação aí em K2, certo? Mas eu acho que vamos deixar assim, já que o tempo para a gente vai ser curto para fazer esses exemplos. Bom, então isso aqui você ainda pode simplificar, né? Se você multiplicar em cima e embaixo, né, dessa fração pelo conjugado. Então, embaixo vai ficar, se você multiplicar pelo conjugado, né, vai ficar 5, acho que o módulo vai dar o módulo dele, né? No caso, o módulo aí vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 5, né? Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Então, vai dar alguma coisa aí, duas vezes o conjugado desse número aí, K2. Bom, então, veja que o procedimento é o mesmo, certo? Para a gente obter esse caso aí de raízes complexas. A única diferença é que, no final das contas, você vai obter um número complexo, certo? Para cá, para os valores de K, né, associados a essas raízes complexas aqui. Okay? Então, você pode ser que no final das contas, quando você fizer esses cálculos aqui, você obtenha um número complexo, que não tem nenhum problema, né? Não há nenhuma restrição quanto a isso, né? Então, pode ser um número real, pode ser um número complexo, que você obtém aqui. Bom, qual é a diferença nesse caso aí de raízes complexas que vai facilitar a vida da gente? É o seguinte, é que quando você tiver raízes complexas conjugadas, certo? Esses coeficientes aqui, K1 e K2 e K3, né? Cada um associado à respectiva raiz, vão ser os conjugados, certo? Então, K2 é o conjugado de K3 e vice-versa, né? Então, uma vez que você determinou K3, né? Uma vez que a gente determinou aqui K2, o valor de K3, se a gente sabe que K2 é isso aqui, né? Então, 3 a J4, isso aqui implica dizer, né, que K3 vai ser, na verdade, K2 conjugado, certo? Conjugado de K2. Então, o conjugado de K2 vai me dar diretamente o valor de K3. Então, nesse caso aqui, eu só preciso calcular uma raiz, certo? Que eu já determino a outra automaticamente. Se vocês quiserem ver que K3 é o conjugado de K2, é só fazer o mesmo procedimento para determinar K3, ou seja, multiplicar lado esquerdo e lado direito por esse fator aqui, S mais 3 mais J4, certo? E aí fazer esse mesmo procedimento aqui, no caso vai eliminar esse termo aqui, vai sobrar isso aqui, né? E substituir S igual a menos 3 menos J4, né? Que é a raiz desse carinha aqui. E aí, fazendo as contas, vocês vão ver que vocês vão obter exatamente o conjugado de K2, certo? Então, de certa forma, quando você tem raízes conjugadas, né, raízes complexas, o seu problema, né, se reduz, né? Então, para cada par de raízes complexas, você só precisa determinar um coeficiente, porque o segundo coeficiente automaticamente já vai ser o conjugado, certo? Do coeficiente que você determinou, ok? Então, façam em casa esse cálculo, né? Para esse exemplo aqui, o K3, certo? Aplica o mesmo procedimento, certo? Que a gente aplicou aqui para determinar K2, e vocês vão ver que K3 vai ser o conjugado. E, na verdade, se você colocar qualquer número complexo aqui, né? Se você pode fazer aqui, escolha aí um número qualquer arbitrário, vamos dizer assim, sei lá, um número complexo A, né, que tem uma parte real, uma parte imaginária, vocês vão ver que quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão obter exatamente que K2 tem que ser igual ao conjugado de K3 e vice-versa, em todas as situações. Bom, alguém tem alguma pergunta com relação
Isso aqui vejo que a gente está indo um pouquinho rápido com esse assunto, porque primeiro é uma coisa mais mecânica, né? Não tem muito a parte conceitual, que é quase nenhuma, é só simplesmente manipulação dessas expressões para obter esses valores, certo? Então, é um algoritmo aí bem algoritmo mesmo, né? Então, você simplesmente sai fazendo esses cálculos aí, para essa substituição desses cálculos para determinar essas constantes. E o mais importante é, uma vez que você determinou, né, achar qual é a função que está no tempo. Então, esse caso aqui de raízes complexas tem essa particularidade aqui, de você só precisar determinar um coeficiente, o outro já ser automaticamente conjugado. A gente está vendo aqui, né, e também porque vocês já viram em outras disciplinas, a gente está vendo aqui de forma resumida. Bom, então veja que no caso de raízes complexas distintas, nada muda, só a única diferença é que essa propriedade do conjugado pode ser utilizada para achar essa essa segunda esse segundo coeficiente, né, associado a raiz ao conjugado, a raiz conjugada da raiz que você utilizou para achar o primeiro coeficiente. Mas agora a gente se depara com o seguinte problema, né? Uma vez que eu tenho essa expressão, né? Essa transformada dessa maneira aqui, expressa dessa maneira, né? Com números complexos aqui, então S menos um número complexo, S mais um número complexo, e você tem esses coeficientes K1, K2 e K3 complexos, né? Como é que você encontra, né, a função no tempo que está associada a essas duas raízes complexas? Quais são as funções no tempo que estão associadas a essas raízes, né? Não é tão direto, né? Ou seja, que se eu pensar em como determinar a função no tempo, né? Quem seria a transformada de Laplace, né? Desse negócio aqui, né? De K2 dividido por S mais 3, desculpa, S, e S mais 3 menos 4J, ou mais 4J. Quem é a transformada disso aqui, né? É estranho, né? Porque isso aqui é um número complexo, é uma raiz complexa, que é um número complexo, e a transformada disso aqui assim, a priori é um negócio difícil de visualizar. Então, na verdade, né, a propriedade que a gente vai utilizar aqui, né, então se a gente colocar isso aqui como sendo, a gente pode colocar K2, que é uma constante para fora da transformada inversa, isso aqui vai ficar a transformada de 1 sobre S mais 3 mais J4, né? Então, se a gente olha só para isso aqui é um exponencial, né? A transformada de um exponencial. Então, aqui seria K2 exponencial de menos 3 menos J4, né? Isso aqui, na verdade, coloquei um parênteses a mais. Então, menos 3 menos J4 vezes T. Então, a rigor, isso aqui é uma exponencial, só que é uma exponencial complexa, né? Então, essa exponencial complexa, ela tem esse fator aqui de decaimento, né? Então, esse exponencial aqui eu posso ainda simplificá-la como sendo elevado a menos 3t multiplicado por e elevado a menos j4t, né? Então, essa exponencial aqui é uma exponencial real e essa exponencial aqui é uma exponencial complexa, ou seja, um termo de oscilação. E aí, bom, sabendo disso aqui, a gente tem um exponencial complexo, que vai também ser um número complexo, né, e ainda fica um pouco estranho, né? Mesmo sabendo que essa transformada aqui, ela dá essa exponencial, a gente tem um número complexo de qualquer forma aqui, né?
Mas só que, né, se a gente tem uma função dessa, né, e essa função veio de um circuito elétrico que a gente está analisando, a gente sabe que as funções que a gente obtém no circuito elétrico, né, funções de tensão, de corrente, são funções reais, né? Então, de alguma forma, a gente tem que obter, né, a partir desses valores complexos que aparecem aqui, a gente tem que obter uma função real no tempo, né? Porque é isso que a gente, fisicamente, é isso que a gente espera do circuito, né? Então, a gente vai ver, eu vou mostrar aqui para vocês que é realmente isso que acontece, né? E para a gente obter uma função real, na verdade, a gente vai ter que olhar para esses dois termos aqui em conjunto, né? Então, a gente não simplesmente pega a exponencial associada a esse termo aqui e a exponencial associada a esse termo aqui individualmente, mas a gente combina essas duas coisas numa coisa só. E aí, se você fizer a transformada inversa disso tudo aqui, né, desse termo todinho aqui, então essa função que vai sair dessa transformada inversa aí, ela vai ser uma função real. E aí vocês vão ver por quê. Bom, eu não sei se o livro, eu acho que o livro não fala sobre isso, eu acho que o livro trata disso aqui com exponenciais complexas, mas vamos ver aqui por que isso vai ser verdade, né? Então aqui vamos imaginar o caso geral, né? Caso em que você estava lá analisando o seu circuito no domínio de Laplace, encontrou uma função racional, essa função racional tem duas raízes complexas, certo? Então você acabou chegando numa situação em que, né, a sua expansão em frações parciais teve que incorporar alguma coisa desse tipo, né? Então, a raiz complexa e o conjugado dela, e aí o K2 você determinou via o método de expansão em frações parciais, e o K3 é o conjugado de K2, certo? Então, esse aqui é a situação que você tem. Agora, você está com um problema em mãos que é, bom, como é que eu saio daqui para ir para o domínio do tempo? Bom, então, no caso geral, né, você vai ter, toda vez que você tiver uma raiz complexa, na sua expansão de frações parciais, você vai ter alguma coisa desse tipo, né? Então, veja que aqui eu chamei a primeira raiz, né, S1 de menos A mais JB, né, por isso que eu tenho esse termo aqui, e a raiz S2 é o conjugado disso aqui, né, que no caso é menos A menos JB, então essa raiz S2, ela está aqui, certo? Esse termo aqui. Veja que eu já estou colocando aqui nessa expressão que eu sei, né, que K, que esse termo aqui vai ser o conjugado desse termo aqui, na minha expansão de frações parciais. Bom, então aqui eu estou no caso geral, né, não estou colocando nenhum número aqui específico para K, nem para, ou para B, né, estou colocando aqui variáveis para ficar de maneira geral, mas eu estou chamando aqui K, né, de um número complexo qualquer, né, ou seja, quando eu fizer esse cálculo de K, eu vou obter um número complexo qualquer, esse número qualquer tem uma parte real e tem uma parte imaginária, certo? Então, está representado aqui. Bom, como é que eu pego esses dois termos aqui, e a partir desses dois termos aqui eu obtenho uma expressão que vai me dar uma função real, né, uma transformada real. Vamos ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou combinar esses dois termos aqui numa fração só. Então, bom, se eu fizer o produto desses dois termos aqui, né, eu vou ficar, né, eu posso fazer isso aqui, né, então faço esse produto disso aqui, desse denominador por esse denominador, né, então tá aqui. Esse produto dividido por isso aqui multiplicado por K é esse termo aqui. Esse produto dividido por esse segundo termo aqui multiplicado por K fatorial é isso aqui, né? Ou, desculpa, por K conjugado é isso aqui. E aí eu fico com essa expressão que agora eu só tenho uma fração, né? Uma função racional. Bom, agora eu posso fazer algumas simplificações, né? Veja que K e K conjugado aqui está multiplicando tanto A quanto S, né? Então eu fico com, posso colocar isso aqui em evidência, então S mais A, K mais K conjugado, tá aqui esse termo. E aí esse número JB, né, esse número imaginário aqui, ele também está multiplicado por K. Então, JB multiplicado por K e menos JB está multiplicado por K conjugado. Certo? Então, então apenas rearranjei aqui, né,
essa expressão de uma maneira que me vai ser útil, né? Me vai ser útil, porque agora eu posso utilizar propriedades dos números complexos para transformar isso aqui numa expressão real. Qual é a propriedade que eu vou utilizar? Bom, um número complexo chamado com o conjugado dele, né? É 2 vezes a parte real dele, está aqui a demonstração, né? Então, somar um número com conjugado é simplesmente pegar a parte real e multiplicar por 2, né? Isso aqui é equivalente a isso aqui. Então, isso aqui eu posso substituir por 2 vezes a parte real. E esse termo aqui, né? JK menos JK conjugado, né? Se a gente fizer as contas, isso aqui vai dar menos 2 vezes a parte imaginária de K, certo? Desse número K. Então, eu posso fazer essa substituição aqui, né? Veja que K é um número complexo. Agora, eu substituir por 2 vezes esse K, que esse KR é um número real, né? Então, obviamente, nessa representação aqui, tanto KR pertence aos reais, como KI pertence aos números reais, né? Então, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Então, aqui agora eu tenho um número real, né? 2 vezes KR é um número real, e menos 2 vezes KI também é um número real. B é um número real, certo? A é um número real, né? Porque é a parte real imaginária da raiz que a gente tinha. Então, toda essa expressão aqui, agora, né? Fora essa variável S, que é a variável da transformada, mas ela é uma expressão que tem parâmetros reais. Então, primeira simplificação aí já já foi interessante, né? Então, a segunda parte é agora separar, né, esses termos aqui do numerador em 2 termos, né? Então, a parte real, eu vou ficar com isso aqui, né? Menos 2 vezes KI vezes B, né? Dividido pelo denominador, está aqui. Então, apenas separei em 2 frações. E aí, bom, agora eu posso usar o que eu sei da tabela de transformadas de Laplace ou das funções de Laplace que a gente viu aí lá no começo desse estágio, né? Então, se a gente observa essa expressão aqui, né? E se vocês olharem a tabela lá que a gente obteve para as transformadas, né? Vocês vão ver que isso aqui é justamente a transformada de uma função conhecida, né? Então, se eu fizer a transformada inversa desse lado esquerdo, isso aqui vai ser igual à soma das transformadas aqui do lado direito. E aí, essas transformadas individuais, a gente, na verdade, já conhece, certo? A gente viu lá. Então, essa transformada aqui, né? A transformada que me dá S mais A dividido por S mais A ao quadrado mais B ao quadrado, ela é, na verdade, transformada do cosseno, né? Do cosseno amortecido. Então, um fator de amortecimento de A, certo? Multiplicado por um cosseno de PT, se eu fizer a transformada disso aqui, me dá exatamente essa transformada aqui. E se eu fizer a transformada do seno, né, do seno amortecido, eu vou ficar com esse termo aqui do lado direito, certo? Então, isso aqui tá, a gente fez o cálculo de uma dessas transformadas, se não me engano. Transformada do seno, eu acho, gente. A gente deduziu algumas aulas atrás, e aí veja que esses termos que aparecem aqui já são exatamente seno e cosseno com o fator de amortecimento aqui da exponencial. Bom, então, no final das contas, né, o que acontece, né, quando você tem 2 termos de raízes complexas lá na expansão de frações parciais, né, sabendo que esse coeficiente K aqui, o coeficiente K de um vai ser o conjugado do outro, essa transformada dessas 2 funções individuais somadas, né, me dá essa expressão aqui, que é justamente a expressão de uma onda ou um sinal senoidal com um fator de amortecimento. O que é importante vocês lembrarem aqui é que para você fazer essa transformada, você tem que agrupar, né, as 2 raízes complexas num termo só, né, ou fazer uma transformada só para essas 2
essas duas raízes. Se você pegar uma raiz individualmente para fazer essa transformada, você cai, como a gente viu no slide anterior, numa exponencial complexa. Não vai estar errado, né? Só que vai ter parâmetros complexos lá. Quando você combinar, se você fizer um gráfico, por exemplo, daquilo ali, você vai ver que só vai aparecer números reais, só vão aparecer números reais, embora você tenha valores complexos na expressão. Mas por que só aparece números reais? Bom, para ver isso, a gente vê que essa simplificação que a gente faz aqui, a gente obtém diretamente uma função real, certo? Ou seja, né, em resumo, quando eu tiver um caso que eu tenho uma raiz complexa no meu, no meu, na minha expansão de frações parciais, que eu tiver que determinar os coeficientes de uma raiz complexa, então eu vou ter o trabalho, né, de determinar, vamos dizer assim, vamos supor, um coeficiente K1 e o coeficiente K2 já vai estar determinado, que vai ser o conjugado de K1. Então, se eu determinei K1, automaticamente eu determinei K2, né? Eu determinei K e determinei K2. Bom, se eu sei quem é K1, né? Então, K1, ele vai ter a parte real e parte imaginária, né? Então, ele vai ter K1 real e vai ter K1 a parte imaginária. Bom, se eu sei quem é a parte real e quem é a parte imaginária, então eu posso simplesmente, né, pegar esses dois termos e aí já escrever essa expressão aqui, porque eu sei quem é a parte real de K, de K1, eu sei quem é a parte imaginária de K1. Esse A e esse B aqui são as raízes, né? A raiz complexa. Então, S1 é igual a A mais JB, né? Que é a raiz complexa que está associada a K1, né? Desculpa, menos A mais JB, né? Que é a raiz associada a esse termo aqui. E aí, sabendo a raiz complexa, eu sei quem é A, quem é B, né? Nessa expressão aqui. Então, já determinei metade dos parâmetros. E aí, eu calculo K, K1, né? Parte real, determinei K1, parte real e parte imaginária, eu determinei toda a expressão que eu preciso, né? Para englobar esses dois termos aqui simultaneamente. Então, a transformada desses dois termos simultaneamente. Eu creio que o livro não tem essa expressão aqui, certo? Então, dessa transformada aqui. Ou tem alguma coisa um pouco diferente. Então, vocês, quando estiverem vendo lá no livro, eu acho que a forma que o livro escreve essa expressão aqui não é dessa maneira. Então, ele usa uma maneira diferente, mas eu creio, eu acho, né, que essa expressão aqui é mais simples para vocês trabalharem, porque ela só envolve parâmetros reais, certo? E lá no livro vocês vão ter, acho que alguns cálculos com valores complexos, dependendo da situação que vocês caírem lá no circuito. Então, essa transformada aqui, eu não sei se está lá no livro dessa forma aqui, só deixando claro aí que quando vocês forem ler lá no livro, pode ter alguma expressão diferente. Bom, então, para sumarizar, né, o que foi que a gente viu? A gente viu hoje dois casos de expansão em frações parciais. Né? O caso que você tem todas as raízes distintas e reais, e aí você vê o caso trivial de determinar esses coeficientes aí, e a gente viu o caso de você ter, porventura, você encontrar pares de raízes complexas. Né? Então, raízes complexas vão sempre aparecer os pares, esses pares vão ser sempre conjugados, e aí você vai ter sempre dois termos, né, na expansão parcial, um associado à raiz e um associado ao conjugado da raiz. Esses coeficientes desses termos também vão ser conjugados, e aí, aglutinando esses dois termos, você encontra uma expressão que envolve apenas funções reais, não tem parâmetros complexos, né? E aí, determinando esse coeficiente para uma das raízes apenas, né, esse coeficiente K, você já consegue determinar todos os parâmetros que você precisa para achar a transformada dos dois termos combinados, certo? Então, bom, quando é que vai aparecer raízes complexas, né, em alguns circuitos que você esteja analisando? Veja que aqui essas raízes complexas na transformada, né, no denominador, levaram aqui ao comportamento no tempo, que é uma oscilação
uma oscilação amortecida, certo? Se vocês relembrarem aí no caso dos circuitos do segundo estágio, né? Quando é que vai aparecer, quando é que vão aparecer, quando é que vai aparecer esse caso aí, né? No circuito que vocês analisaram lá no segundo estágio. Veja que esse tipo de resposta aqui é uma resposta, exatamente, o Lucas falou aí, né, no chat. No caso de resposta sugamortecida, exatamente, se você tiver um circuito RLC que você for analisar esse circuito, e esse circuito, os parâmetros dele vai entregar uma resposta sugamortecida, certo? Então, se você for para o domínio de Laplace fazer análise daquele circuito, quando você determinar a transformada que for determinar a expansão em frações parciais, vão aparecer aí raízes complexas, certo? Raízes complexas vão lhe dar esse tipo de comportamento aqui, né, no domínio do tempo, que é justamente esse comportamento de oscilação amortecida. E é o comportamento que a gente conhece aí da resposta subamortecida. Então, ela vai aparecer, né, porque ela tem que aparecer, né, de qualquer forma, seja pela análise de equações diferenciais, seja pela análise da transformada de Laplace, e aí é justamente esse caso aqui. O caso que a gente viu no começo, de raízes reais e distintas, é o caso da resposta. Qual é o tipo de resposta daquilo ali? Raízes reais e distintas. Qual seria o tipo de... lembrando do segundo estágio, qual seria o tipo de resposta para o primeiro caso que a gente viu aqui, da expansão de frações parciais? Igor falando aí. Superamortecida, exatamente, certo? Então, veja que no caso de raízes reais e distintas, se você lembra aí das soluções da equação característica lá do circuito, quando você tinha raízes reais e distintas, era o caso da resposta superamortecida, que é exatamente esse caso aqui, certo? Quando vocês, né, isso não está claro aqui, né, mas na verdade quando vocês determinam essa transformada de Laplace, né, o denominador ele está associado à equação característica do que a gente encontrava lá para a equação diferencial nos circuitos que a gente analisou no segundo estágio, certo? Então, o significado, né, dessas raízes serem reais e distintas, ou complexas e conjugadas, e etc., ela está diretamente associada ao que acontecia lá no segundo estágio, certo? Então, só que no segundo estágio a gente estava olhando só para o caso do circuito RLC, né, que só tem dois elementos armazenadores de energia. E no caso aqui da transformada de Laplace, você está observando um circuito arbitrário, né? Pode ter vários indutores, vários capacitores, e aí o tanto de raízes que vai ter nesse denominador vai estar associado também ao número de elementos acumuladores de energia que vão estar lá no circuito. E aí esses comportamentos vão aparecer nesse circuito também, né? O comportamento de oscilação amortecida, o comportamento superamortecido, né? E isso vai estar associado às raízes, né, desse denominador. É a mesma coisa que a gente está fazendo, que a gente fez no segundo estágio, para analisar os tipos de resposta, a gente está fazendo aqui, né, vendo os casos que você pode obter na expansão de frações parciais, só que aqui a gente está englobando uma gama maior de circuitos, né, vários circuitos, qualquer circuito, na verdade, aqui, a gente pode fazer essa análise, certo? Mas veja que as expressões que vão aparecendo são as mesmas, ou muito similares às expressões que a gente já viu aí no segundo estágio. Ok? Então, veja, esse assunto de expansão de frações parciais, como eu falei, ele é um assunto mais de assim, manipulação, certo? Das expressões então, assim, para análise de circuitos, ele é apenas uma ferramenta de simplificação
para a gente obter ações transformadas, ele, por si só, ele não agrega nenhum conceito novo, assim, para a gente, certo? A análise que a gente faz com os resultados que a gente obtém, né, após fazer a transformada inversa, que vai permitir que a gente identifique, né, e dê alguma interpretação para para esses, para esses resultados. Bom, pessoal, então eu vou, não sei se alguém tem alguma pergunta com relação ao que a gente viu até agora. Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação e vou dar alguns avisos e a gente encerra por hoje.